Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História, vamos fechar aquela duplinha. A aula passada nós vimos República da Espada dentro de um conjunto de República Velha que nós chamamos. Hoje vocês vão ver a República Oligarquia, oligárquica, oligo poucos, em grego, arquia poder, é uma elite São Paulo, Minas Gerais, fazendo uma política que nós chamamos de café com leite. Vou fazer um esqueminha com vocês aqui, embarque nessa, vamos junto. Bom estudo para todos nós. Nós chamamos de República Velha. O que é isso? Vamos lá. Dentro desse conceito, nós dividimos em dois momentos. Espada, os dois primeiros governos, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Vocês viram na aula passada. Poxa, perdi, vai lá, ficou bem legal. Pegamos também a Revolução Federalista, pegamos toda a situação, inclusive de poderes dentro dos militares, que política, que ideia que foi construída a República, vale a pena. Ficou bem legal. E nessa aula vocês vão ver um outro momento, chamado oligarquia, ou oligárquico. Em grego, oligo é poucos, arquia poder. Então, nós temos um pequeno grupo que faz uma espécie de revezamento. São Paulo, de um lado, Minas Gerais do outro. Chama-se política café. Os barões do café, elite rural paulista. O leite são criadores de pecuária, criadores de animais, criadores de gado, né? O famoso queijo mineiro, tá aí, ó. Leite, Minas Gerais. Política de revezamento. Ah, professor, mas como que funciona isso? Como que você tem cada mandato um presidente, um de São Paulo, outro de Minas? Exato. Mas como que faz isso, professor? Vamos junto. Vou mostrar para vocês todo o sistema de corrupção, cultura brasileira do coronelismo e como que se infiltram num sistema, um organoide impressionante, desde da vila mais minúscula para chegar no Rio de Janeiro. Olha lá. República Oligárquica. Então nós colocamos aqui uns primeiros para vocês. Presidente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves são os primeiros governos civis depois da República da Espada. Os militares ficaram de boa, professor? Como diz o outro, saíram do governo? Não, sempre estão ali, tem o deputado, como diz o outro. Tem discussões em momentos específicos da história, como inclusive a chamada guerra, a revolta da vacina, onde quase que os militares chegaram a entrar no poder novamente em 1904. 1904, estamos falando em 1889, República da Espada, faz muito pouco tempo. Então, os militares sempre estiveram ali. Em 1930, vocês vão ver comigo na Era Vargas, os militares revolucionaram, implantaram e derrubaram o governo, né, de Washington Luiz com Getúlio Vargas, representando uma esfera civil, mas os militares foi um golpe de Estado militar de novo. Lembra que a proclamação da República é um golpe militar, 1889. Em 1930 nós temos militares novamente, né, derrubando a política café com leite, briga de gente grande. Em 1964 nós temos novamente um novo golpe de Estado, né, um período no regime militar. Então nós temos uma presença da história dos militares muito forte na política brasileira, principalmente logo após a conscientização de formação intelectual do exército brasileiro depois da Guerra do Paraguai. Ali é o ponto que a gente coloca assim, ó, quando que o exército se entendeu politicamente, né? Como que eles se entenderam, que momento eles poderiam participar da política, que momento eles teriam foco, força, né, expressão política. A partir da Guerra do Paraguai, ali começa a amadurecer uma ideia política dentro do exército. Café com leite, tá ali, sistema oligárquico, revezamento presidencial entre São Paulo e Minas Gerais. Professor, como que se faz isso? Aí, para se consolidar, coronelismo, clientelismo, política de governadores no sistema político aliado com poderes locais. Professor, o que é isso? Isso é corrupção, meu amigo. Resumidamente, com uma palavra que significa isso? Corrupção. Coronelismo vem da palavra coronel. Aqui tá fácil. Galera do Nordeste vai saber melhor que eu. Poxa vida, um abração pessoal do Ceará, eu tenho o maior carinho por essa terra e como é forte essa palavra coronel vai no Nordeste. Até hoje, isso aí não é assunto de 100 anos atrás, não. Ah, o filho de coronelzinho da cidade. Sim, é uma política ainda, uma presença, uma cultura muito forte no Nordeste ainda. Ou coronel ou a coronel. E hoje nós temos, inclusive, sociedades matriarcais, né, no Nordeste, com mulheres assim, com uma representação política fortíssima, né, que tem essa característica de coronelismo. A origem
É porque, no caso, quando foi construído o Exército Brasileiro, em 1833, 1835, durante o governo regencial. Então, é criada a Guarda Nacional, não era a palavra ainda exército, e como não se tinha dinheiro para manter um exército, chegava, no caso, o dono da fazenda, ele tem uma segurança particular, os capatazes, e fazia uma troca. Olha, senhor, nós damos a patente para você. Ganhava a patente mesmo, de coronel. Ele era um civil, ele era um fazendeiro, ganhava ali a patente, e ele ia fazer o policiamento da região, da vila, da cidade, né? E em troca disso ele cobrava imposto e tal. O problema é que ele vira um poder local, porque se ele é um coronel, ele tem capataz, ele também tem uma influência ali dentro da vila. É um poder político, um poder militar dentro da vila. E ele se utiliza desse poder que ele acaba ganhando para interferir na política. Essa interferência, nós usamos o termo de coronelismo. Coronelismo. Tá claro? Tá. Professor, ainda não respondeu. Como que o coronel consegue manter um poder como esse? Dentro desse coronelismo, nós usávamos, ou se usa essa expressão, chamado voto de cabresto. Muito comum no período oligárquico. O voto de cabresto, galera no Nordeste sabe o que é um cabresto. Nós aqui no Sul não utilizamos muito essa palavra, né? O cabresto é para puxar a mula, como diz o outro, né? O burro. Não é? Então, é um animal mais presente no Nordeste, por isso que a gente não usa muito essa palavra cabresto aqui. E o cabresto era para puxar o eleitor, o coronel, tem uma charge bem famosa, o coronel puxando o eleitor até o colégio eleitoral, as escolas, uma política, até hoje existe isso, né, normal, e nessa escola o eleitor iria votar. Tá, professor, mas como que o eleitor votava certinho no que o coronel mandou? Porque o voto não era secreto. Aí fica complicado, né? Abri a urna, cédula, pegou o nome do cara. Ah, o senhor não votou em quem eu falei? Não votou no meu senhorzinho? Não votou no meu filho? Não votou no meu deputado? Ah, não votou no meu presidente? Calma aí, já vamos cercear, vamos conversar de perto. Aí vem ameaça, vem desemprego, né? Ah, vem um monte de conversa que vocês conhecem muito bem. O que é o coronelismo, né? Uma prática muito comum. A região sudeste, São Paulo, Minas e região sul, usa mais esse termo de coronelismo para justificar a chamada dança das cadeiras, né? Quando uma família está no poder, né? Muito tempo, 60, 70 anos, não preciso dar nomes, como diz o outro aqui, né? Nós conhecemos bem as famílias que estão há gerações e gerações trocando apenas, né, de pai para filho, chamamos o termo de dança das cadeiras, o conceito mais de coronelismo aqui na região sudeste, São Paulo, Minas, Capixaba, também Espírito Santo, vindo aqui para sul, o termo tem outra conotação, no Nordeste é mais uma outra característica diferente. Tranquilo? Política de governador, professor? Ah, claro, presidentes colocavam governadores apoiados por esse sistema de coronéis, que eram somente dos seus poderes. Quando ganhava um governador da oposição, eles derrubavam, acontecia isso, fraudes, voto falso, cara que morreu não sei quantos anos no cemitério voltando para votar, eita, eleitor fantasma, que eles usavam esse termo, curral eleitoral, enfim, uma bandalheira, como diz o outro, curral eleitoral, dentro dele, voto de cabresto. Clientelismo, um serve o outro. Olha, vila, se vocês não votarem no meu amigo aqui, no meu senhorzinho, no meu filho, a vila inteira vai ter que pagar as consequências. Ó, vai acabar o fiado no armazém, eu vou ter que cortar a segurança porque eu preciso do apoio da política, senão eu não posso ajudar aqui a segurança aqui da vila. Como é que fica? Eu também preciso da ajuda de vocês aí. Não, senhor, claro, vamos, um ajuda o outro, um ajuda o outro. Governo Prudente de Moraes, poder central, mão de militares para os civis. Temos ainda uma administração forte, uma presença de militares, que o professor Roberto falou, uma presença ainda de militares muito grande no governo, tá bom? E é nesse governo que vai acontecer na região da Bahia a chamada Guerra de Canudos, 1896-1897. Antônio Conselheiro, esses movimentos desse período, característico desses movimentos, aconteceu também, estourou um aqui no sul, chamada Guerra do Contestado, na região da Bahia, estourou o sertão baiano, chamado Guerra de Canudos, e eles são características muito semelhantes, que é comum nesse período. São movimentos messiânicos, tem uma espécie de um salvador, uma ideia de um cara que acredita que pode, inclusive,
lutar contra um governo central. No caso, eles estão questionando, inclusive, o próprio governo republicano, questionando o modelo de sociedade que está sendo criado, uma questão de humildade muito grande, de humildade não, desculpe, de pobreza muito grande, de falta de discernimento desses sertanejos, dessas pessoas seguidoras desses líderes, desses profetas, essa ideia desses messianismos, né? Aqui na Guerra do Contestado, eu falo aqui na região sul, né, houve um João Maria, seria um símbolo desse messianismo. Na Bahia foi Antônio Conselheiro, essa aqui é uma charge da época, né, uma caricatura. Mas era mais ou menos essa característica. Poxa, vale a pena, quem está aí no YouTube, dá uma pausada, coloca aí Guerra de Canudos. Tem um filme muito interessante sobre o famoso arraial, a chácara, né, a fazenda, né, de Monte Belo, que eles invadiram. Chegou a ter quase mais de 20 mil pessoas nessa cidade, então assim, virou uma cidade, era uma fazenda, virou uma cidade. Né? E assim, nós temos que somar tudo isso. Pessoas muito humildes que não sabiam nem diferenciar o que é império, do que é república, que é monarquia, porque questionava-se o modelo republicano, mas não sabia nem o que era. Misturou, lembra aquela aula que nós falamos sobre o sebastianismo? Aquele jovem rei da União Ibérica, 1700 e 1000, das levas passadas, viu? Das gravações, lá das primeiras gravações. O Dom Sebastião, jovem rei, 15 aninhos, morreu. Como não achar o corpo, acharam que ele ascendeu ao céu, poderia voltar a qualquer momento, como diz o outro, e poderia ser uma espécie de um salvador das monarquias no mundo. Virou um movimento chamado sebastianismo. Antônio Conselheiro pregava a vinda desse rei para salvar a monarquia. O João Maria, na Guerra do Contestado, também pregava a vinda desse rei de 15 anos, o rei virgem, que morreu nas mãos, né, das batalhas de Alcácer ali contra os muçulmanos. E marcou muito essa situação, uma violência fortíssima do governo de Floriano de Moraes, que teve que sufocar com todas as forças, né? Eles foram repelidos, precisou de 3 grandes expedições para derrotar o Arraiá de Canudos, enfim. Acreditava assim, não, pessoas desarmadas ali, manda ali um efetivo ali de 1000, o 1000 voltou, como diz o outro, desarmado e ainda por cima, né, levaram um baita de um susto. Aí, claro, começou a se questionar, inclusive, o poder do exército e da própria república também, que quase se arriscaram a ter fortes oposições para derrubar novamente e voltar a um sistema monárquico. E foi questionado e se falava muito sobre isso. Então, ficou bem marcado esse período, a Guerra de Canudos. Vamos ver como é que nós estamos aqui? Campos Sales, famoso slogan deles, Fundiloan, empréstimos, marcado muitos empréstimos durante o governo de Campos Sales. Criação da política café com leite é bem característica desse período, falei já do voto de cabresto, falei do curral eleitoral. Troca de favores, política dos governadores, chamado clientelismo. Café São Paulo, leite Minas Gerais. Rodrigues Alves, aqui estoura uma grande revolta no Rio de Janeiro, muito famosa. Primeiro, para entender sobre isso aqui, o que é a Belle Époque tropical? Então, assim, se falava que era um pedacinho da Europa que tinha que ser construído, bem naquelas ideias positivistas militares que nós estamos falando, né? Sobre desenvolver as sociedades nessa ideia de fase evolutiva. Aí se colocou, uma espécie de uma cultura francesa, a Belle Époque. Aqui no Brasil se chamou Belle Époque tropical, Belle Époque tropical, que era uma ideia de modernizar os centros das cidades, alargar as ruas, famosas ruas 15, né? Alargar as ruas, vitrines, ideia de uma modernização, praças bem arejadas, dar uma ideia de um pedacinho da Europa, e era esse termo que eles usavam mesmo, pedacinho da Europa aqui no Brasil. O que aconteceu? O Rio de Janeiro, quase que vamos fazer a conta aqui, 1888, aboliu a escravidão, quase 5, 6 milhões de pessoas libertas da escravidão. 1904, não temos o quê? Não fechou 15 anos, não fechou 20 anos. O que acontece? Essas pessoas que foram libertas, como eu falei, ganhou 2 tapinhas nas costas, parabéns, vai fazer outra coisa da vida, não ganhar indenização, não tem perspectiva de vida, não tem nenhum espaço que a sociedade vai poder abrir para eles continuar a trabalhar, ter a vida deles. Então eles vão invadir casebres, abandonados dos centros, morar em cortiços, que era muito comum nos centros das capitais, inclusive do Rio de Janeiro.
Cortiça, desculpe. Era uma espécie de um condomínio com 50, 60 famílias, dividindo um único banheiro, dividindo um único espaço. Sabe? Pessoas muito humildes assim. E era um aspecto muito feio. Realmente eu vejo algumas fotografias. Coloque aí, cortiço. Eu sei, tá na literatura também, né? O famoso cortiço. Vale a pena, coloca umas imagens dos cortiços 1904, antes de derrubar. E a política era assim, derrubar, limpa e belle époque, moderniza e expulsa. Expulsa os pobres do centro, vai para onde? Vai para os morros do Rio de Janeiro. Começam a surgir as favelas. Então, prova vestibular. Professor, nasceu favela. Quando? 1904, revolta da vacina, política belle époque tropical, descentraliza. Foi uma política muito comum, todas as capitais. Estou falando do Rio de Janeiro porque estourou a revolta da vacina. Um surto de febre amarela muito forte, varíola. Entra um nome muito importante, poxa, eu sou fanzaço desse cara, né? Infelizmente acabou virando um nome muito negativo. Oswaldo Cruz, considerado um dos maiores nomes da ciência, sabe? O cara acabou de vir da França, como diz o outro, entrou numa fazenda com 5, 6 ali, pegou um cara bom da grana para investir nele e fizeram uma vacina. Falava-se do mosquito, todo mundo dava risada na cara dele, não acreditava que era um mosquito, o transmissor da febre amarela, pensem. A vacina realmente funcionava, mas daí, pensa, se hoje, nós estamos em 2020, volta e meia você pega ali a vizinha, a tia, né, o amigo, eu não vou colocar vacina não. Não tem essas ideias aí de negacionistas que está surgindo aí no nosso dia a dia? Pensa 100 anos atrás. O cara acabou de inventar a primeira vacina da febre amarela, da varíola. Somado a isso, tem questão de preconceito, um pouquinho de um exagero dos agentes sanitários que invadiram os morros. Houve histórias assim, os caras metendo o pé, como diz outro, na barraco, jogando aquela pulverizador na cara da pessoa, que ela estava nem aí com quem estava ali no barraco. Então houve uns excessos. Alguns aproveitadores que diz que ia aplicar vacina e aplicar na virilha das mulheres. Tem de tudo. Somado a isso, resultado, revolta. Os caras desceram o morro, meu amigo, invadiram o centro. Olha, chegou a tudo o motivo era porque daí foi obrigatória a vacina, tiveram que voltar atrás, derrubaram o Oswaldo Cruz, inclusive da responsabilidade. Rapidinho aqui, último governo, convênio em Taubaté, o governo compra o café, se em alguma situação econômica acontecer no Brasil, estoca, espera um momento para se vender. Uma política bem comum com o convênio Taubaté. Quando não se tinha preço, adivinha o que os caras faziam? Queimavam cafés. Quando entramos na Era Vargas, eu retorno esse conteúdo aqui, não se preocupem não. Hermes da Fonseca, política das salvações, Guerra do Contestado, o senhor Roberto falou aqui, um outro movimento messiânico, igual aquele da Bahia, só que aqui o nome é João Maria, e coitado, ressuscitou umas 3 vezes, matava um cara, aparecia o outro, eu sou João Maria, ressuscitei. Eu falei, não pode, matou o cara, apareceu um outro, eu também sou João Maria. Três João Maria, o quarto foi ressuscitar no Paraguai, em Portugal. Ainda bem, né? Se ressuscita aqui, mata o cara também de novo. Cangaço, um movimento muito forte nesse momento da República Oligárquica. Quando entrar na Era Vargas, eu toco de novo nesse tema. No Nordeste é muito forte, eu sou, fanzaço sobre essa história, principalmente envolvendo, né, os cangaceiros. Pega-se uma situação de muita pobreza, muita falta de perspectiva de vida, são considerados fora da lei, é um banditismo social, e inclusive, você imagina no Nordeste uma situação assim de pessoas que sem expectativa de vida, passa um grupo ali de 20, de 15, dizendo assim, olha, menino, você está com 15 anos, dá para você ter uma oportunidade de vida aí, ó, vem, entra com a gente aí. Então tem tudo isso, tem toda uma questão mística também, né? Então o movimento do banditismo social, o movimento do cangaço, desse período também muito forte, termina em 38, durante o governo de Getúlio Vargas, tá, pessoal? Movimento tenentista, eu fecho com vocês aqui em 22, 17 tenentes, por isso o movimento, mais um civil, 1922, entram em choque. Eles têm toda uma política de moralização, de acabar com a corrupção, são contra esse governo oligárquico, eles são contra a política café com leite, então eles têm todo um discurso de moralizar a política, e eles tinham um trinome aí, era a família, Deus e a pátria. Tá achando que é de hoje? Não, tá aqui ó, a origem desse trinome. Movimento tenentista, um movimento de moralização da política brasileira. Claro, 2 só sobreviveram, porque os caras tomaram o Forte Copacabana,
né? Entrarem um exército contra o próprio exército, tá bom? Pra vocês entenderem a situação aqui. Fechei, meninos. Poxa vida, precisávamos de mais umas 10 aulas pra gente esgotar esse conteúdo, né? Dei umas dicas aí. Parem um pouco o vídeo, deem uma pesquisada, coloquem o movimento tenentismo, vão se inteirando porque é um conteúdo assim bem vasto para nós trabalharmos aí. Até a próxima aula. Como sempre, foco, força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém, né? Bom estudo a todos vocês. Valeu!